Olá, bem-vindo a Braincast, o podcast da Brain2B, educando o cérebro para transformar o ser. E hoje eu vou ter uma conversa muito boa aqui, especial, com a Ana Maria. Ana Maria, bem-vinda, Ana Maria. E ela mesma vai se apresentar, falar no que ela tem trabalhado e falar um pouquinho de você para o pessoal conhecer. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, me senti honrada. Eu sou a Ana Maria, gosto de dizer que eu sou a filha amada de Deus, mãe de 3, esposa do Eglisson. O Eglisson. Isso, mais conhecido como Otávio. E sou escritora, neuropsicopedagoga e tenho trabalhado para ajudar famílias a conectar coração de pais a filhos e de filhos a pais. Legal. E como que foi essa sua carreira, sua jornada para chegar nesse lugar que você está hoje? Desde pequenininha, eu sempre gostei de dar aula. Dava Professora. aula para as bonecas, exato. Ensinava os primos, os vizinhos da escola. Sempre, a educação sempre fez parte de mim. No ensino médio, eu fiz técnico de magistério. E ali eu descobri a psicologia, comecei a me encantar. E então eu fui para a área de pedagogia. Minha formação inicial foi em pedagogia. E logo ali, ainda enquanto eu era estudante, eu já comecei a estagiar em uma escola muito grande da minha cidade. Eu sou de Maringá, no Paraná. Morei 38 anos lá. E naquele momento eu comecei a perceber, como eu era auxiliar, eu ficava muito com os alunos que não aprendiam. E ali começou a despertar. Por que esses alunos não aprendem? O que tem de diferente? Então, quando eu acabei a graduação, eu comecei a me especializar. Fiz teorias de aprendizagem, desenvolvimento infantil, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, e com toda essa bagagem eu fui crescendo ali na escola. Os últimos 8 anos que eu trabalhei, foram 15 no total, na mesma escola. Eu era gestora educacional, então eu trabalhava com formação e meu foco era ensino-aprendizagem. Então ali eu consegui compreender que muitas vezes o não aprender de uma criança, ele tem fatores ambientais. E quando a gente consegue mudar, né? Quando é fisiológico, ok, mas muitos são ambientais. E ali a gente consegue ir remanejando. E assim eu entro para a clínica. E quando eu estava na clínica, acabei tendo uma liberdade geográfica maior. Né? Eu não estava dentro de uma escola de segunda a sexta. Então, eu comecei a acompanhar meu esposo nas viagens. E ali eu tive um sonho. Um sonho em que Deus me mostrava que as crianças, elas vêm para esse mundo como uma folha em branco. E que nós precisamos... que ele estaria me capacitando para capacitar aqueles que escrevem nessas folhas. Né? E aí surgiu o meu trabalho no digital com Criança Vem com Manual. Porque eu comecei a entender que toda a minha jornada até aqui de conhecimento, aliado aos princípios cristãos, eu poderia ajudar essas famílias a dar um ambiente mais saudável para os seus filhos. E o que você tira, assim, de principal que você colocou nesse guia aí, que você acha assim, puxa, todos os pais deveriam... Eu sei que tudo que você colocou, assim, mas o que você pensaria aí de essencial que os pais têm que saber? A presença deles na infância, ela é fundamental. Eu costumo dizer que a infância é o piso que o adulto vai pisar o resto da vida. A estrutura, né? Exato. Então, assim, se o pai entender que a infância ela tem um tempo, ela tem começo, meio e fim, e é muito rápido. Se eles entenderem a importância da presença deles nesse momento, eles vão criar filhos saudáveis, consequentemente teremos uma geração saudável e um mundo melhor. E o que você chama dessa presença? Porque hoje, às vezes, os pais estão presentes fisicamente, mas não estão presentes por causa de celular, sociais. de muita coisa, né? O que é essa presença que faz diferença para as crianças? É uma presença intencional. Eu entender o porquê e o para que eu estou aqui. Eu gosto de mostrar o papel de cada um na relação. A mãe, ela tem uma importância fundamental na constituição do ser humano. Ela é responsável pela nutrição, não apenas física. Né? Às vezes a gente associa ao amamentar, a mãe, tá dizendo que a mãe tem que preparar comida? Não, a mãe é responsável por nutrir as emoções dessa criança. E quando eu estou presente, vendo uma tarefa do meu filho, por um exemplo, eu estou passando para ele segurança, eu estou passando para ele autoestima. Ele entende que, uau, minha mãe parou tudo
que ela tem para fazer, para dar uma atenção para mim. Então, eu sou importante. Uhum. Então, olha o desenvolvimento de autoestima, de senso de merecimento, quantas coisas estão sendo incluídas aí. E já o pai, ele vem com a figura, primeiro de cortar o cordão, né? Porque se deixar, nós mães, a gente coloca tudo embaixo da asa. Super protegemos, né? Exatamente, e super protege essa criança. E ao cortar esse cordão, ele traz força e vigor para esse ser humano. Ele dá coragem, ele traz para essa criança o senso de pertencimento e trabalha também sua identidade e o destino. É o pai, eu gosto de dar aquele exemplo, a mãe pega o bebê para ela. O pai pode observar um homem com um bebê, tá sempre o bebezinho voltado para frente, não é? Por quê? Porque ele tem essa função de levá-lo para esse mundo. Então, a presença intencional é isso, quando eu entender por que eu preciso estar próximo do meu filho e para que eu vou conseguir ser intencional nas minhas ações e vou permear a infância dessa criança. Então, é uma presença diferente, né? Porque, às vezes, os pais até ficam em dúvida e acham que o tempo inteiro tem que brincar com as crianças. Estar presente, eu tenho que fazer a vontade das crianças e brincar com elas. E não é, você está trazendo aí um outro ponto importante, que é uma presença intencional, que mostra o papel que o pai tem, que a mãe tem. E uma coisa também, não sei como você vê isso, você que lida muito com pais, às vezes a mãe também tem que entender a diferença do papel do pai e permitir o pai ser pai, porque o pai é aquele que quer impulsionar realmente a criança para fora, quer que ele faça coisas que a mãe tem medo, né? E solta a bicicleta, e a mãe é aquela que quer sempre proteger. E muitas vezes o que a gente percebe é que as mães não permitem os pais serem pais. Tem pais que são ausentes, negligentes, mas tem pais que querem, mas eles têm um papel diferente. Se você presencia isso no seu dia a dia, como é que você vê? O tempo todo. Eu até tenho várias histórias da época escolar, né? Em que eu atendia as famílias e eu sempre pedia, né? Eu falava assim, eu quero o pai também. Ah, mas ele trabalha, ele... Não, mas é importante, porque a visão, a menos que eu não tivesse o pai presente. Agora, quem tinha, eu sempre pedia. Por quê? Porque a mãe, ela sempre vai super proteger essa criança, porque mãe é vínculo. E se ela não conseguir deixar que o pai faça e é do jeito dele. Então, acho assim, a grande virada de chave para a mãe é entender... A mãe sempre faz melhor, né? E faz mesmo. Tá tudo bem você fazer melhor. Só que você não pode colocar esse padrão para que o seu esposo, para que o pai do seu filho faça. Lembrando que nós estamos falando de pai, nós não estamos falando de cônjuge. É muito importante fazer essa separação, porque a mãe, ela é a responsável até para dar dignidade ao pai. É a mãe que vai formar esse pai para essa criança no trato que ela tem com ele. Independente se ela tem uma boa relação com aquele homem ou não, ela tem que trazer essa dignidade. Para quê? Para que esse filho possa realmente se desenvolver. E, né, voltando ao que você disse, o que fazer, né? Como a gente precisa entender que você, mãe, vai cuidar dessa questão da nutrição. O pai vai cuidar da questão da segurança e isso vai estabelecer uma ordem familiar, onde um não vai atrapalhar o outro e mais, um vai desempenhar o papel que cabe a si. Porque quantas mulheres hoje estão sobrecarregadas porque elas não estão deixando a parte do pai para o pai. Eu tenho uma história, né, que eu passei. Eu tenho já filhos adultos. Meus filhos têm 37, 36, agora fiquei na dúvida, e 35, porque vai passando tão rápido, vai passando. Né? E quando a minha filha tinha 15 anos, o meu marido achou que ela já poderia fazer o intercâmbio e morar fora do país. E nós fomos, eu já achava muito cedo. Bom, não sei se eu ia achar algum horário, algum tempo bom, né? Eu muito cedo, muito nova, ainda muito menina. O filho sempre é novinho para a mãe. E aí nós fomos levá-la lá para os Estados Unidos, onde ela ia ficar. Ela ficou numa cidade no interior de um estado lá bem de fazendas, até você sentir o cheiro do esterco das vacas lá. Uma cidadezinha. E ela ficou numa casa e nós deixamos ela lá. Aí nós íamos para um evento em Nashville, um congresso. E quando nós chegamos em Nashville, no hotel, ela me ligou chorando.
Mãe, eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui, né? Era uma família bem estruturada, mas uma família com regras muito diferentes da nossa, né? Mais rígida. E ela começou a chorar e eu falei, filha, a gente tá aqui ainda. Volta! Nós vamos te pegar aí. Não, mãe, mas eu não quero ir embora, eu quero ficar, mas não sei se eu vou conseguir. E aí desligou o telefone, eu chorei a noite inteira. E o meu marido falou que ele pensou, acho que eu me precipitei, é muito cedo para minha filha. E aí de manhã nós fomos assistir uma palestra, estava num congresso, e era o John Piper, o palestrante. Uau. E aí quando o John Piper começou a falar, Deus falou comigo, falou que eu não deveria criar os filhos nem para mim, nem para o mundo, mas que eu deveria criar os meus filhos para Ele, para Deus. Aí quando eu cheguei no quarto, eu falei para o meu marido, não, ela vai ficar. Deus falou comigo. Aí ele falou, o que Deus falou? Falei, assim, assim, assado. Ele, graças a Deus, pensei que eu tinha errado, né? Uhum. E que era muito cedo. E ela ficou lá, passou um ano, não foi fácil. Teve momentos que ela ficou doente, ainda não existia a internet como tem. Depois ela fez jocum e ela escolheu ir para Índia. Olha para onde ela escolheu ir, para a Índia. Ficou internada na Índia, hospitalizou com diarreia. Então, o coração da mãe vai até as alturas, né? De preocupação. Que é sempre por perto, né? Isso, mas Deus, através disso, formou os meus filhos, né? Hoje os dois estão no ministério, o Tiago é pastor, a Carol ajuda, também tá caminhando para ser pastora da igreja. Então, nós vemos como que não é fácil para a mãe deixar também o pai tomar certas decisões e ir em frente, porque tem momentos assim, como esse que eu vivi, sabe? Exato. E eu tava quase acusando ele que era muito cedo, que ela não tinha ainda estrutura para isso. Mas aí também a importância da gente ouvir Deus. Exatamente. E aí Deus falou comigo. E aí ele ficou em paz, nós deixamos a filha lá. Então, é essa questão que no dia a dia não é tão simples assim. Não. E eu vejo, que eu trato também clinicamente, eu vejo crianças que chegam com dificuldade de aprendizagem por imaturidade. E o que é essa imaturidade? É a superproteção da mãe, que trata um menino de 6 anos como um bebê. Até nós conversamos com seu marido e detectamos que um dos pontos importantes é tratar a criança pela idade que ela tem, com a capacidade que ela tem já de fazer certas coisas, para que ela possa crescer, né? Então, muito importante isso aí que você está dizendo, do pai e da mãe estarem ali. Você falou da presença e nós, então, entramos nisso para entender, né? Que não é simplesmente brincar com as crianças. É uma presença que tem intencionalidade de educação, né? E enquanto você falava, eu me lembrei de uma experiência que eu tive quando eu fui para a Itália. Enquanto gestora educacional, a escola em que eu trabalhava, eles adotavam aquele método de Reggio Emilia. Então, nós íamos até lá para poder fazer os estudos e tal. E olha que interessante, a escola lá, né, o Instituto Loris Malaguti, ele é aberto. Só que, para a América Latina tem uma semana específica. Ué, por que isso? Por conta da nossa cultura. E estando lá, eu pude perceber. Foi muito interessante. Um dia de manhã, a gente estava saindo para uma vivência prática em uma escola de educação infantil. O primeiro choque, né? Lá muito frio. As crianças, elas entram, os pais tiram a blusa da criança, tem o roupeiro, tudo fica para o lado de fora e a criança entra. Na saída, a mesma coisa, né? A criança sai, o pai coloca a blusa e tudo, o pai faz tudo. A escola que eu trabalhava tinha até drive para que as professoras tirassem a criança do carro. Ali já foi um grande choque para mim. E conversando, eles falaram, é por isso que nós fazemos separado. Porque tem a cultura latino-americana, ela super protege a criança e subestima suas capacidades. Isso acaba limitando essa criança. E aí tinha uma criança subindo numa árvore e ela me deu aquele exemplo. Falou, olha lá, tenho certeza que você... E eu tava mesmo. Eu falei, sim, para mim a professora tá ali, não vai pegar. Não, porque o que vai acontecer? Se aquela criança cair, do chão ela não vai passar. Desse jeito para mim. Isso hoje geraria uma discussão tremenda, né? Vai quebrar um braço? Mas era assim, era um lugar fofo, era protegido, não era, né? Era de um parque ali. Só que ela vai conhecer o limite dela. Não vai ser colocado para ela o limite, não sobe aí porque você cai. Então, o grande diferencial cultural é esse, é você
mostrar para essa criança que ela pode, que ela é capaz Uhum. e ela vai descobrir os limites. Então, quando você contou a história, eu me lembrei dessa. Então, nós, além de tudo, além de toda essa questão materna que nós já temos, nós temos uma cultura super protetora, Uhum. né? Que vê o pequeno como frágil, tadinho dele e quando ele chega à adolescência, tem que dar conta de tudo, mas não foi preparado para isso. Aí se sente super inseguro, super fragilizado, né? E outro ponto aí que acho que faz parte dessa cultura de não valorizar o que a criança sabe fazer e deixá-la crescer nessa aprendizagem, é que tem pais que fazem a tarefa pelos filhos, né? Aqui é muito comum, que você chega assim, aquela maquete que você vê, nossa, foi feita por um arquiteto, né? Mas que valor tem aquilo se foram os pais que fizeram? Exato. E o que aquela criança está aprendendo? Que tem que ser algo de um padrão muito alto que ela não é capaz de fazer e que ela terceiriza. Alguém vai fazer, mas ela não tem capacidade, não é isso? Exato. E aí a gente acaba não desenvolvendo nessa criança a resiliência, a frustração de talvez aquilo que eu for fazer não vai estar tão bom quanto. E cria-se crianças que, quando chegar na fase adulta, e a gente já sentia isso no mercado de trabalho, por exemplo, auxiliares que, é semana de prova, eu não vou mais poder ir trabalhar, porque agora eu tenho que estudar. Acaba não tendo a resiliência necessária para enfrentar as dificuldades da vida, porque sempre alguém fez por ela. E o padrão muito alto e a incapacidade dela. Então, fica um gap entre isso e sempre ela acha que ela nunca vai ser capaz. E isso, quando projetado para uma vida profissional, o torna uma pessoa super insegura, né? E essa insegurança, eu digo que a insegurança realmente ela emburrece, porque ela trava o cognitivo, porque você entra num sequestro emocional, então tudo vai contribuindo para você acreditar que realmente você é um incapaz. E aí isso vai gerando profissionais que às vezes na aparência são super seguros e até não querem, né, nunca ser criticados. Gera um monte de consequências. Não dá para trabalhar em equipe, porque se alguém critica o trabalho dele, vem a carga toda que ele já se coloca de que ele é um incapaz, e aí você está afirmando que eu sou incapaz, então gera toda uma problemática. Então a gente vê como é importante essa fase de construção, né? De estabelecer na mente da criança padrões melhores do que esses padrões de beleza, de estética, de perfeição e a incapacidade de enfrentar o processo. E leva para o nosso início. A presença do pai e da mãe é que vai fazer com que a criança saia da capacidade para a habilidade. E eu tô com uma bebezinha de 1 aninho. Imagina o meu desafio agora. Agora você sabe mais, né? Você Nossa, já fez dois. Eu tenho um de 17, um de 12. Agora você está na pós-graduação, né? Exatamente. Mais madura. Realmente é uma maternidade diferente, eu vejo isso. Né? Mas eu tô com o desafio da introdução alimentar. Gente, com certeza, eu dar na boquinha dela é ótimo. Ela come tudo. Não suja muito. Não suja nada, porque eu consigo. Né? Só que, e aí? Quando eu olho para esse cenário, até quando eu vou dar na boca dela? E agora ela está com as habilidades, ela está no desenvolvimento palmar ainda, em que ela pega, né? Ela coloca aqui. Ela, claro que ela vai se sujar. Mas a capacidade dela é o quê? É se alimentar com a mão, é pegar a colher, às vezes levar na orelha. É a capacidade que ela tem. Só que cada dia mais, com um treino diário, deixando ela fazer e não eu fazer por ela, ela está desenvolvendo. Hoje ela comeu ali uma banana inteira sozinha. Eu não precisei. Parabéns! É um avanço e a gente celebra. Só que são nas pequenas coisas. E o ser intencional é isso, é trabalhar no dia a dia do seu filho. Não faça pelo seu filho aquilo que ele tem capacidade de fazer sozinho. Caso contrário, você vai mandar mensagem para o cérebro. Você é incapaz, você não pode, você não consegue. E, então, nos desafios diários, hoje o meu desafio é esse. Né? O meu mais velho tem outros desafios, como o de 17 tem outros, mas a gente deixá-los com supervisão. Monitorar dentro daquilo que é a possibilidade deles, no nível de desenvolvimento, né? É super importante. Tem capacidade? Tem. Então, vai começar, vai errar muito, até que se torne uma habilidade. Quando se tornou habilidade, tem autonomia
Pronto, próxima página, né? É, porque às vezes alguns educadores, hoje se fala muito, né, na educação, da construção da autonomia. E às vezes as pessoas acham que você só falando para um adolescente que você tem que ser autônomo, a construção se dá desde essa fase, né, de você poder fazer aquilo que a sua capacidade é suficiente para fazer, errando e acertando e aperfeiçoando. Então vai criando uma identidade, né, de capacidade, de segurança, então de autoconfiança. Porque a gente fala que a autoconfiança é um conjunto entre a autoeficácia, a autoeficácia é isso, eu consegui. Agora, se você nunca dá essa possibilidade da criança ter esse pensamento, que legal, eu consegui, ela nunca vai desenvolver essa autoconfiança. Então, é muito interessante, porque é um processo que os pais, né, grandemente podem contribuir, com certeza a escola também tem grande parte disso, de não atacar a identidade dessa criança pelo tempo que ela aprende, diferente de outros e tudo, mas é muito importante, né, porque aí a gente está falando de construção de identidade do ser humano que vai perdurar para o resto da vida, né? Exatamente. E o mais bonito é celebrar com os filhos, né? É pequenininho, então esses dias ela pegou a colher e conseguiu levar a boca. E ela me olhou, acho que eu fiz uma festa tão grande, ela olhou assim, aí ela sorriu. Daqui a pouco tava ela tentando de novo. Mirando na boca, né? Mirando na boca, meio torta e tudo, né? E assim, quando você faz com o seu filho, que é o que eu tenho feito com ela. Claro que eu ainda dou muito na boca, porque senão ela não vai se alimentar corretamente. Mas enquanto eu estou fazendo com ela, eu vejo, por exemplo, ela usava uma colher que não era adequada. Então, você vai mexendo até nos utensílios, você vai mudando as estratégias para que ele alcance o sucesso necessário. Né? E você que já tem filhos em diferentes idades, eu já tenho filhos adultos, já vou partir para o neto, né? Mas que delícia. quais as dificuldades na educação que você tem? Porque muitos pais aí, eles vão falar, não, isso que vocês estão falando é maravilhoso, mas tudo certinho, eu não sou assim, o meu tá dando tudo errado. Quais as dificuldades que você vê do adolescente e depois desse seu já passando da adolescência para a fase adulta? Quais as dificuldades você está enfrentando no dia a dia? Eu tenho para mim, até por ter já um adolescente, então a minha experiência está até ali. Enquanto mãe, eu acho a fase mais desafiadora o puerpério ali, onde, né, o bebê ainda é recém-nascido pela dependência. Aí é um desafio físico, certo? Mas a pré-adolescência, ali eu vejo que é onde os pais precisam se conectar com seus filhos. Porque ali, a partir dos 9, 10 anos, essa criança, ainda mais nos tempos atuais, ela está num mundo muito globalizado. A informação é tudo muito rápida. E nós estamos em uma geração anterior, em que não tivemos tudo isso. Então, a nossa linguagem já é diferente, começa por aí. E essa criança, por ter mais autonomia, eles conseguem fazer tudo sozinhos, se foram bem estimulados, eles não dependem mais dos pais. E eles começam a se verem nos amigos, porque faz parte do desenvolvimento humano. Né? Eles estão ali, 11, 12 anos, eu já tenho meu grupo de amigos, são eles que vão afirmar quem eu sou e tudo. Só que o que acontece na maioria das famílias? Os filhos estão maiores, ele pode até ficar sozinho em casa, que não vai ter perigo, porque a gente só vê os perigos... depois que acontece, né? Exatamente. E a gente, às vezes, se preocupa com fogo, esquece da internet que está aí. Ele já consegue fazer algumas coisas sozinho, então a gente vai se afastando. E quando chega a adolescência é que a conta vai chegar. Desse filho que às vezes já está no quarto. Esse filho que já está isolado. Esse filho que já não tem relação com a família, que já olha a família, né? Ai, credo. Então, eu vejo que o maior desafio está ali, com eles. E o ano passado, a minha filha nasceu prematura. Eu fiquei 4 meses dentro de um hospital com ela. E o meu filho estava com 11 anos. Exatamente a fase que eu falo para os pais que eles precisam estar com os filhos, que eles precisam... todo mundo que comenta, nossa, foi muito difícil? Foi. Mas eu precisei entender que lá ela estava assistida. E eu precisei colocar na minha agenda momentos para estar com ele. Para que realmente ele não sofresse. Claro que ele sofreu. Foi necessário fazer alguns resgates ali. Mas para que
ali nesse caso, em específico, porque eu tinha uma urgência, nesse caso valeu o tempo de qualidade. Ali, investir cada minuto, saber o que ele gosta, jogar. Teve dia de eu sentar, jogar um jogo de videogame com ele, fiz tudo errado, ele morreu de rir, conexão. Por quê? Para quando chegar na adolescência você colher. Eu falo que hoje a fase do meu mais velho, os desafios, ele está muito preocupado com o futuro, ele já está preocupado quem será a namorada, já é outro nível. Só que como foi bem construído, ele traz, ele conversa. Esses dias, ele comunica porque ele estuda, então ele chega 1h30 em casa e nós já almoçamos. Esses dias ele falou, mãe, você podia me esperar. Tão ruim comer sozinho, aí ontem eu esperei ele para almoçar. Alegria, e conversamos ali. Então, assim, o desafio, ele vai surgindo também de acordo com a idade e a formação familiar, né? Os desafios, às vezes, olha o exemplo que eu dei. O ano passado, ficar dentro de um hospital não foi fácil. Eu sei disso, mas a gente consegue, enquanto adultos, fazer uma gestão do tempo para ser presença. Porque, caso contrário, aí vai entrar os desafios. Os desafios que são os amigos, as más influências. As redes sociais. As redes sociais. Como você está monitorando isso? Como que você está lidando com isso? Com os filhos já, o adolescente e o pré-adolescente? Bom, vão se surpreender, mas, por exemplo, o meu filho de 12 anos não tem celular ainda. Uma maneira que nós encontramos eu não vou dar para ele algo que eu não vou conseguir ter supervisão sempre. O mais velho foi ter celular aos 13. E o outro, ele estava para fazer 13, foi um pouquinho antes, porque ele fez um curso. Ele ganhou o direito de ter um celular, porque ele fez um curso de edição de vídeo. E ele usava um celular velho de casa para poder treinar. Quando ele ganhou o diploma, a gente falou, então esse celular vai ser seu instrumento de trabalho. Então ele ganhou o celular sem chip, sem nada. Era realmente uma câmera para usar para isso. E depois ele foi adquirindo. E sempre trabalhamos com contratos. Então, olha, agora chegou 13 anos, você pode ter rede social, mas você vai escolher uma. Existe A, B, A, C, A, D. A tem esse benefício, esse malefício. Até que ele escolheu a rede social que ele queria. Aí definimos quantos amigos você vai seguir, porque são distrações. A grande questão com o adolescente é isso, ele quer limite, mas ele não quer que seja imposto, ele quer que construa com ele. E você mostrar até onde ele pode ir, tá tudo bem. Então, o mais velho que já tem as redes sociais, no começo nós usávamos um controle parental, em que, quando desse um determinado tempo, tudo combinado com ele, em contrato, desligava. Porque ele ainda não tinha esse treino, ele não sabia, né? 5 minutos e 1 hora era a mesma coisa. Então, nós definimos o tempo do WhatsApp, o tempo da rede social, o tempo do YouTube. Definimos e, quando passava, desligava. Temos hoje muitas ferramentas para isso. O mais novo ainda está sob o nosso controle. Então, nós temos o YouTube monitorado em casa, ele só vê pela TV. Eu falo que eu tenho só um desafio a mais com ele. Porque se a gente não cuidar, ele pega o celular do irmão. O irmão dá, sabe? Coisa que o mais velho não tinha. O irmão não é pai, né? Não ele é pai. Irmão, né? Exato. Mas, definir horários, e tá sempre olhando o histórico. Porque eles, como se diz, eles sempre deixam um rastro. Eu não sou especialista nessa área. Mas você aprendeu o básico. Mas eu aprendi o básico, É isso que é muito interessante para os pais, que às vezes falam, mas eu não sei mexer, mas dá para aprender, né? O básico, pelo menos para você olhar o histórico daquilo que ele está acessando, porque às vezes eu falo, os pais ficam com tanto medo que saia para lugares, mas às vezes o lugar está dentro da casa dele e a janela é o computador, a internet, como eu já tive pacientes com diversos problemas sérios que estavam acessando aquela dark web e fazendo coisas assim. Então, a gente vê que, às vezes, o problema está no quarto, dentro do quarto. Às vezes, está quietinho lá no quarto, não saiu, não está correndo perigo na rua. Mas o perigo está ali, né? Na então, pandemia, eu ouvi os pais aprenderem a gerenciar e olhar isso, né? Na pandemia, eu ouvi de uma mãe, eu perdi meu filho para o quarto. Eu perdi meu filho dentro de casa. Ela usou exatamente esse termo. Porque o resgate, ele é possível. Mas né? É mais fácil você construir um ser humano do que você ter que reformá-lo.
Isso, principalmente se entra para a área de vício. exatamente. Porque daí o trabalho, todo mundo sabe, é muito grande, né? E se a gente focar, né, doutora, numa educação por princípios, eu acho que essa é a grande questão. É explicar o porquê e o para quê. Olha, então você vai ter uma rede social, sabe por quê? Olha o que o nome diz, rede social. Olha o que ela faz, é para entretenimento. Então, assim, você começa a trazer o princípio por trás. E venda, né? E venda. E venda. Isso, né, produção e tal. Então, assim, quando você começa a fazer uma educação por princípios, fica mais fácil, porque tem um porquê. Não é que eu estou impondo, é porque é assim. E lá em casa eles têm um lema: quando os princípios saem, as leis entram. Então, se você não quer ter lei sobre você, né? A lei é, então, agora sem celular. Uma semana sem nada. Isso, então, siga os princípios estabelecidos. E essa construção de princípios, ela é fundamental para que eles saibam até onde eles podem ir. Porque a responsabilidade é um princípio. E ele tem a base dele na consciência. Como é que essa criança vai ter responsabilidade? Ela é a mãe sendo a consciência dela. Agora, quando eles ficam adolescentes, se você trabalha, eles vão conseguir alcançar esse princípio. Até o Guerrier, acho que vocês fizeram o curso, né? Sim. Ele fala da questão do direito e da responsabilidade. Então, os direitos, eles têm que ir ampliando à medida que a responsabilidade aumenta. Então, a responsabilidade diminui os direitos. Exato. Então, você não está punindo, você está perdendo um direito. Você tinha ganhado esse direito pela sua responsabilidade. Você foi responsável nisso, então você vai perder esse direito. Então, isso quando os pais têm... Consequências lógicas, né? Quando os pais têm isso e têm coerência, eu digo que os filhos, eles esperam muito dos pais a coerência, a consistência e a constância. Isso. Quando os pais seguem esses 3 Cs, né, gente? Coerência, consistência e constância, os filhos aceitam, porque eles veem a lógica, o padrão de comportamento disso, e eles entendem o conceito, aí eles têm facilidade de aceitar, né? Com e certeza. seguir. Então, isso é muito especial, né? Ensinar isso para os pais. Como tem sido a sua experiência aí com esse trabalho que vocês fazem workshop? Como é que funciona? O que vocês fazem? Então, hoje, eu dei uma paradinha nesse tempo de mãe, justamente para investir na Bela, né? Eu entendi que foi necessário. Mas, basicamente, eu que saí da sala de aula, eu costumo falar isso. Eu fui, né? Então, o problema está na criança. Está no professor. Então, eu fui gestora educacional. Não, então vou para a clínica, tratar clinicamente. Não, acabei alcançando os pais. Porque entendi que aonde eu queria chegar era com os pais que eu iria conseguir, né? Fazendo um trabalho com eles. Então, hoje eu tenho tanto consultorias familiares, porque tem casos específicos que você não pode tratar na coletividade, né? Então, são padrões que já foram estabelecidos, que é no individual que a gente trata. Mas temos muitos trabalhos de conscientização, então, com palestras, workshops, nós vamos em igrejas, escolas, onde chama, entende? E que tem propósito, claro. Para quê? Para educar esses pais. Para mim, ficou muito forte, né? O nome do meu Instagram é Criança Vem com Manual. Por quê? O que o Senhor me disse é que ela vem com manual. É a palavra de Deus. Os princípios são imutáveis, nada vai alterar. Então, se eles não mudam, o que precisamos é saber como colocar no coração dessa criança. E aí, o texto base foi Malaquias 4:6, né? Que diz que o coração dos pais se converta ao dos filhos. Que o coração dos filhos se converta ao dos pais. Olha a ordem. É do pai para o filho, do filho para o pai. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. E quando a gente olha hoje, né, doutora, quantas coisas acontecendo. E eu não estou falando de catástrofes. Eu estou falando do dia a dia, né? Na vida familiar, no cotidiano, né? Exato. Verdades que antes eram absolutas não são mais. Quando a gente começa a ver os relacionamentos... Quantas coisas acontecendo. E eu vejo que é isso, né? Orações que não estão, de pais que não estão convertidos aos filhos. E às vezes por falta de conhecimento. Porque que pai e mãe que não ama seu filho, não é? A menos que tenha uma patologia aí, alguma questão, não vou entrar nesse... Mas de modo geral, todo pai e toda mãe, quando nasce um bebê, ele tá ali, né? Apaixonado de modo geral. Tô pegando um padrão. E quantas famílias que eu já atendi de dizerem assim, eu achava, para não traumatizar ele, eu fiz isso, para não... né? Então, assim, é tanto amor. E
com a falta do conhecimento, ele acaba errando. E às vezes também um amor que era de expectativas diferentes. Então, às vezes os pais, quando se tornam pais, por ter sido um jovem, às vezes criado com super proteção, ele tem muita dificuldade de enfrentar processos. Exato. E a maternidade, a paternidade é um processo que não tem jeito, tem que passar por tudo, não tem como já ter um filho e no dia seguinte ele saber fazer tudo e ele se virar sozinho, né? Então, toda essa dependência, a criança precisa mamar de noite, a mãe tem que acordar, ela não tem mais o sono, ela não tem mais horário para tomar banho, ela parece que perde todos os direitos dela, Exatamente. né? E o pai ali, a mãe exigindo que o pai ajude, ele quer trabalhar, ele está com sono. A gente escuta demais tudo isso. Então, todas essas expectativas às vezes faz com que os pais tiveram um sonho de ter um filho, mas depois o sonho não bate com a realidade. E na realidade ele tem muita dificuldade. Né? É isso, e por causa, inclusive, desse processo dessa geração que vem vindo, que tem tudo pronto, que tem muita dificuldade de enfrentar esses processos. E eu acho que a paternidade e a maternidade é um processo que dura muitos anos, até que os filhos, até adultos, porque eu tive uma parente que ela falou: ai, Regina, eu pensei que quando meus filhos casassem eu ia estar mais sossegada. Aí casou, teve filhos, a filha teve que ir embora para o Japão, deixou os filhos com ela. Ela falou: nossa, agora que eu tô de novo tendo que enfrentar tudo isso. Filho é para sempre. Filho é para sempre, com Não certeza. É? E pai e mãe também, né? É uma aprendizagem que vai, e você ser mãe de bebê é uma coisa, mãe de pré-adolescente é outro, mãe de jovem é outro, mãe de adulto, né? Mãe de filho casado. Deus me abençoou, né? Eu falo que eu sou mãe de 3 gerações diferentes, porque tem um propósito nisso, né, Ana? Exato. E você sabe, doutora, que eu comecei a me voltar muito para os estudos, porque o meu filho mais velho, quando ele estava ali com seus 7, 8 anos, começou a ter problema de aprendizagem. Olha que ironia do destino, né? E então foi ali que eu comecei a estudar mesmo. Mas eu vi, não tínhamos rotina, não tínhamos algo muito bem estabelecido no nosso lar, apesar de todo o amor, todo o conhecimento. E eu fui fazendo resgates, enfim. Só que quando eu comecei a ensinar isso, principalmente quando você usa uma rede social, tem pessoas ali que vê recortes, porque rede social é um recorte, né? Não é uma sessão, não é nenhuma sessão, uma sessão já é pouco, o que dirá um vídeo de 15 segundos, né? E ali começaram: mas você fala isso porque você não tem filho pequeno, não, é porque os seus filhos são grandes. E foi uma grata surpresa poder utilizar todo esse conhecimento com a Bela, né? Porque realmente o conhecimento, ele já tem o texto que diz, empodera. né? Porque, olha, ela veio uma rotina de UTI, que de 3 em 3 horas estavam mexendo com ela. E aos poucos fui estabelecendo os padrões para dormir, né? A questão da rotina, o brincar, o sair lá fora. Fui implementando tudo aquilo que eu acredito e, graças a Deus, dorme a noite inteira. Então, vai ficando mais leve, né? Todo mundo vai passar, mas que com conhecimento de quem estudou realmente para isso, porque um problema, entre aspas, né, das redes sociais. Eu posso ir pesquisar ali no Google e colocar um story, colocar um post, fazer, não é? Só que é um recorte e às vezes eu não sei a base de onde tirou. E aí fica aquela... E hoje eu vejo, né, um problema, porque tem mães que seguem uma linha, outra, segue tanta gente que daí fica perdida. Pera lá, eu vou pôr para rotar ou não vou pôr para rotar? Eu vou deixar fazer sozinho ou não vou? Vou deixar chorando ou não vou? Não. Busque sempre fontes confiáveis e eu acho que é isso. O conhecimento vai fazer a diferença. Nós seguimos a linha metodológica do... Nossa, me deu branco do nome aqui agora, do Forstein. Sim. E ele já falava, né, o conceito que o Forstein foi um educador, psicólogo, que ajudou a resgatar toda a aprendizagem e o crescimento das crianças que voltaram do Holocausto, do pós-guerra, e foram tidas como deficientes intelectuais. E uma das falas dele é: passe conceito para as crianças. Porque o conceito faz com que ela desenvolva não só habilidades, mas competências, que é algo que a gente trabalha muito hoje para educar por competência.
Porque a habilidade você faz, porque você nem sabe como você teve aquela facilidade de fazer. Mas a competência já é uma construção, né? Que você tem que ter intencionalidade, você tem que trazer significado e tudo. E para você poder aplicar aquilo na hora certa, no momento de necessidade, saber o que aplicar e como aplicar. Exatamente. Então, hoje a gente trabalha uma educação que construa, né? Até o que pede o MEC, que pede a Unesco, que construa competências nas crianças. Mas para isso, em primeiro lugar, né? Nós pais, educadores, professores, precisamos também ter isso como aprendizagem, porque não dá para cobrar de um professor, não dá para cobrar de uma mãe que nunca aprendeu também, que não teve esse conhecimento e esse desenvolvimento. Não tem experiência, né? Isso. Então, é para isso também que a gente luta, criando todo esse conhecimento e levando, né, de forma simples para pais, educadores, aquilo tudo que às vezes é tão complexo, né, que a academia traz, mas que a gente traz para o dia a dia. Eu até tinha um slogan da academia para o berço. Que legal. Porque a medicina translacional, ela fala da bancada ao leito. Porque aquilo que a medicina descobre precisa vir logo para ajudar os doentes, né? Então, eu falei, nós da bancada ao berço, para ensinar logo os pais como podem fazer, né? Porque hoje tem muito... melhor, né? E hoje tem muito conhecimento, né? Como todo esse que você agregou e muitos outros. Então, procure realmente fontes boas, né? Exatamente. E continue seguindo a gente, porque nós somos uma fonte desse conhecimento, trazendo especialistas, pessoas que têm construído algo bom, né? Para tudo isso que a gente acredita. Obrigada, viu, Ana? Foi muito boa a nossa conversa, que você continue prosperando aí nesse trabalho e alcançando muitos pais. Nós temos muitas coisas em comum, como falei para o seu esposo, e vamos continuar essa conexão aí. Vamos sim. Né? Quer dizer uma última palavra para o pessoal? Pode? Primeiro, te agradecer. Realmente é uma fonte muito confiável, por isso estou sentada aqui. Obrigada. Exato. E é isso, sabe? Ser pai e mãe, que essa mensagem que nós trouxemos aqui não traga culpa para você, mas traga para você a alegria do conhecimento, a alegria de saber que agora eu posso fazer assim. Eu amo meu filho e se você chegou ao final desse vídeo, é sinal que você queria aprender algo. Então, que você termine com essa mensagem de que você é especial e algo que eu sempre digo, vocês são os melhores pais que os seus filhos poderiam ter. É isso aí, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Continue acompanhando os nossos episódios aí, que vem mais gente boa por aí.